Olá a todos. Hoje, na nossa aula número 6, nós vamos falar sobre Código de Defesa do Consumidor e também vamos falar de direitos básicos do consumidor, tá? Então nós vamos ficar umas 2 ou 3 aulas tratando sobre a questão da defesa do consumidor. Iniciando a aula, o que é isso? O que é o Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor foi criado através da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. E essa legislação foi considerada como um grande avanço do legislador, visando a proteção do consumidor. E aí ele trouxe uma melhora muito grande para a conscientização do fornecimento e consumo de mercadorias e serviços, tá? Então, a criação desse Código de Defesa do Consumidor, tá? Ele trouxe melhorias nessa relação existente entre quem está oferecendo o produto ou o serviço e quem está fazendo uso desse produto ou desse serviço, tá? Por que isso foi importante? Por que isso foi revolucionário? Por que isso foi um grande avanço? Porque até então, o que a gente percebia? Que os grandes fornecedores, eles estavam acostumados a desrespeitar o consumidor e nada sofriam, tá? Nenhum tipo de penalidade, não havia nenhum rigor da lei em relação a esse fornecedor ou esses fornecedores de produtos ou de serviços que desrespeitavam o consumidor. E aí o consumidor sofria o dano, né? E nada era feito em relação a isso. Os grandes fornecedores nada respondiam em relação a isso. E aí, com a criação do Código de Defesa do Consumidor, isso mudou. Isso agora é diferente. Então, desde o pequeno até o maior fornecedor que tiver uma relação de consumo, se causar danos, se causar prejuízos ao consumidor, vai estar exposto aos rigores da lei. Vai responder perante a justiça, tá? E aí, para a gente entender melhor esse tema, vamos tratar de alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor que vão dar para nós algumas definições e alguns conceitos. Então nós temos lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte, que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Bom, toda pessoa física ou jurídica, não preciso explicar para vocês o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, né? Porque vocês já aprenderam isso, nós já tivemos aula sobre pessoa física e pessoa jurídica. E aí, quando o artigo fala que seja pessoa física ou jurídica, que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário final. Então, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica que adquire um produto ou que utiliza deste produto como um destinatário final, ela é considerada como consumidor. Está havendo ali uma relação de consumo, tá? Se não for destinatário final, se for um intermediário, ali não há relação de consumo, tá? O artigo da lei é bem claro. Tem que ser o destinatário final, esta pessoa física ou jurídica, para que haja uma relação de consumo. No artigo 3º, o Código de Defesa do Consumidor ele define o que é fornecedor. E aí ele vem dizer o seguinte, que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço, tá?
Essa questão da atividade que é desenvolvida, nós vamos ver uma por uma mais adiante. A produção, a montagem, a criação e assim por diante, tá? Vamos nos ater aqui na questão do fornecedor. Então, quando a lei diz fornecedor, que o fornecedor é o ente público, a questão é simples, tá? Pois os entes públicos, quando eles colocam em circulação mercadorias, serviços, eles são responsáveis por essas mercadorias, por esse serviço. Isso acontece, é muito comum acontecer com relação ao serviço de energia elétrica e de água e esgoto. Porque o serviço de energia elétrica, de água e de esgoto, ele é prestado através da concessão de serviço público, tá? Então, quem está nessa relação está sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? O fornecedor privado, tá, que é o outro ponto do artigo, é aquele que rotineiramente ele está nessas relações de consumo, que é o do dia a dia, que é o dono da padaria, o dono da lanchonete, o dono do açougue, o dono do supermercado, o dono da loja de roupas, o dono do restaurante, o dono do cinema. Esses estão numa relação rotineira de consumo com o cidadão, com as pessoas. O fornecedor nacional é aquele que está devidamente instalado no território nacional, ou seja, no nosso caso, que está instalado aqui no território brasileiro. O fornecedor internacional é aquele que a nacionalidade é estrangeira, porém ele tem uma representação formal instalada aqui no nosso território brasileiro, tá? E quando a lei fala daqueles entes que são despersonalizados, tá? Ela está se referindo àquelas pessoas jurídicas de direito privado que não estão regulares ou que não estão legalizadas. Ou seja, são aquelas pessoas pessoas jurídicas de direito privado que estão irregulares, que estão ilegais, que não têm ainda um registro formal da sua empresa, do seu negócio, tá? Agora nós vamos falar de cada uma daquelas atividades. A atividade de produção. O que é atividade de produção? É tudo aquilo que é criado, tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é gerado. A atividade de montagem. A montagem é a operação de reunir as diversas partes de algo, as diversas peças de algo, as diversas peças de um conjunto ou de um dispositivo ou até mesmo de um mecanismo para que aquela coisa ela acabe funcionando, né? Então eu vou montando várias partes de algo até que torne uma coisa só e funcione. Essa é a atividade de montagem. A atividade de criação é aquela ação que é praticada que vai resultar em criar algo, fazer existir alguma coisa que até então não existia, ou desenvolver uma nova relação, tá? Ou o uso para aquilo que já existe. A atividade de construção é uma ação, é um processo, é um modo ou uma arte de elaborar algo, de criar algo ou de construir algo. Já a atividade de transformação é aquela atividade que está relacionada à mudança de uma coisa para outra coisa. Por isso o nome transformação. Você transforma algo em outra coisa. A atividade de importação está relacionada como o próprio nome diz, a compra de bens ou serviços vindos de outros países, a transferência de mercadorias vindas de outros países. A exportação é o inverso disso, é a venda das mercadorias, dos produtos para outros países, para outras regiões, tá? A distribuição é a ação ou o resultado de estar distribuindo algo, fazendo a distribuição deste algo, desse produto, né? E a comercialização é o processo de intermediação entre o produtor e o consumidor. E consiste em disponibilizar os bens e serviços produzidos
na forma, tempo e local na qual o consumidor ele esteja disposto a adquiri-los. E aí envolve distribuição, envolve um trabalho de marketing, tá bom? Feito isso, nós vamos para os direitos básicos do consumidor. Esses direitos básicos do consumidor, eles estão lá no artigo 6º da Lei 8.078, nos incisos 1 a 10, tá? E nós vamos falar de cada inciso desse artigo 6º. Então, no artigo 6º diz o seguinte: são direitos básicos do consumidor. Perceba que o artigo fala em direitos básicos. Se são direitos básicos, estes que estão contidos aqui na lei são direitos mínimos. Significa o quê? Que o consumidor ele pode ter vários outros direitos que não estejam elencados aqui, nesse artigo 6º, incisos 1 a 10. Porque esses são os básicos, então ele significa que ele pode ter mais. Esses são os direitos mínimos garantidos ao consumidor. Primeiro direito: proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Esse é o mais importante dos incisos. Por quê? Porque ele traz na sua essência a proteção do bem maior que todos nós temos. Qual é o bem maior que todos nós temos? A vida. Então vocês percebam que lá no início do inciso ele fala a proteção da vida. Depois vem saúde, segurança e assim por diante. Mas o bem maior que todos nós temos é a nossa vida. E aí, o que acontece? Dessa forma, o fornecedor, sempre que o fornecedor ele colocar à disposição do consumidor algum produto ou algum serviço, mesmo que esses produtos ou serviços eles sejam nocivos ou perigosos para o consumidor, esses produtos ou serviços eles não podem atentar contra a vida daquela pessoa, tá? Eles podem ser nocivos ou podem ser perigosos, mas não podem atentar contra a vida daquela pessoa. Um exemplo que a gente tem disso é o exemplo daquelas pessoas que tem algum problema de algum tipo de infecção. E o que existe de produto no mercado para combater a infecção? Nós temos os antibióticos. O antibiótico ele é um produto eficiente contra as infecções no organismo. Ele vai destruir aqueles micro-organismos que estão causando aquela infecção. Porém, ao mesmo tempo, ele também é nocivo à nossa saúde. Porque além de destruir os micro-organismos ruins, ele também vai destruir os micro-organismos que são bons. Porém, como diz o ditado, é um mal necessário, tá? Vai ser um pouco nocivo ou perigoso para aquele consumidor? Sim, mas é um mal necessário que vai proteger um bem maior. Que bem maior? A sua vida, tá bom? Depois, no inciso 2, temos a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. O que quer dizer isso? Quer dizer que os fornecedores eles não podem omitir, eles não podem desinformar, eles não podem impedir ou atrapalhar o correto entendimento do consumidor em todos os aspectos acerca daquele produto, tá? Então isso é a educação, a informação, né? Então, para que o consumidor ele possa decidir entre 2 ou mais produtos, ele tem que ter condições para sua decisão, para sua escolha. Por isso que o fornecedor daquele produto, ele não pode esconder, suprimir essa liberdade do consumidor. No inciso 3, ele trata da informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificações corretas de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que representam. Esse inciso diz o seguinte, que o fornecedor ele é obrigado a colocar à disposição do consumidor todas as informações necessárias em relação àquele produto. E essas informações elas têm que ser colocadas de maneira
clara, tanto em relação ao produto como ao serviço. Tem que especificar a quantidade em quilos, em metros, em unidades, as características desse produto, ou seja, a composição desse produto, a qualidade, o preço desse produto, bem como se esse produto expõe ou não aquele consumidor a riscos e assim por diante. Tá? Então, todas as informações referentes àquele produto, elas têm que estar claras para aquele consumidor. No inciso 4, ele fala da proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Nesse inciso, a lei está dizendo que é proibida qualquer tipo de publicidade que seja enganosa ou que seja abusiva, ou seja, que engane o consumidor, ou que abuse da boa-fé do consumidor, que seduza o consumidor a adquirir aquele produto que não é um produto bom, que não é um produto adequado, mas sim vai enganar, vai seduzir o consumidor para enganar o consumidor, e aí essa sedução, esse ato de enganar, na maioria das vezes, ele visa o quê? Uma oportunidade financeira, uma oportunidade de ganhar muito com base na ingenuidade do consumidor, ganhar muito enganando o consumidor, ganhar muito abusando da boa-fé do consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, nesse inciso, ele vem proibir essa prática de propaganda enganosa, de publicidade enganosa. No inciso 5º, ele vem dizer o seguinte: a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. O que quer dizer isso? Esse inciso ele dá para o consumidor a oportunidade de que, se de repente ele fez um contrato e com o passar do tempo aquele contrato ele se tornou oneroso de uma maneira excessiva, que o consumidor passa a ter dificuldades para responder pelo compromisso que foi firmado naquele contrato, o consumidor ele vai ter a oportunidade, seja na esfera administrativa ou na esfera judicial, de pedir uma revisão daquele contrato. Para quê? Para adequar aquele contrato àquela nova situação financeira que ele está vivendo. Por quê? Porque quando ele assinou o contrato, vivia-se um momento financeiro. Passado algum tempo, o momento financeiro se tornou um outro completamente desfavorável ao consumidor. O que acontece com isso? Aquele contrato ele começa a ser desproporcional ao consumidor. E quando isso ocorre, a legislação ela dá ao consumidor a oportunidade de rediscutir as cláusulas desse contrato, a oportunidade de pedir uma revisão desse contrato, seja uma revisão pela via administrativa ou uma revisão pela via judicial. O inciso 6, ele fala da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. Tá? Então, o fornecedor, se ele causar algum dano, seja na esfera patrimonial ou na esfera moral do consumidor, ele está obrigado a indenizar. Ele está obrigado a ressarcir o consumidor daquele dano que lhe foi praticado. Ponto. Não se discute isso. Causou dano, seja na esfera patrimonial ou na esfera moral, o fornecedor do produto ou do serviço, ele está obrigado a reparar esse dano, tá? Individualmente. Só que o inciso também ele fala da reparação coletiva e reparação difusa. O que é coletivo, o que é difuso? Então vamos lá. Coletivo é um grupo determinado de pessoas
que estão ali envolvidas naquele grupo por algum motivo específico, tá? Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. A gente sabe que toda pessoa que sofre de diabetes, toda pessoa que é diabética, né, ela toma um determinado medicamento que é contínuo, tá? É um medicamento para controlar aquela diabetes, é um medicamento contínuo. Suponhamos que esse medicamento ele causou danos a pacientes que são lá diabéticos. Esse dano que foi causado essas pessoas, a esses pacientes, não vai atingir todos. Só vão atingir aqueles pacientes que são diabéticos. Toda a população é diabética? Não. Então é só aquele coletivo determinado, só aquele coletivo de pessoas que são diabéticos, que sofrem de diabetes. Por quê? Porque o medicamento está causando danos a esse tipo de paciente, porque é um medicamento contínuo feito para esse tipo de paciente. E toda a população não é diabética, tá? O difuso é aquele que é um grupo geral, tá? Vamos supor, todos nós reunidos, pois não é possível estabelecer de uma maneira individualizada quem faz ou quem fez parte daquele determinado grupo. Por isso que ele é difuso. É um grupo de pessoas que estão ali juntas, reunidas, mas ao mesmo tempo não consigo identificar uma por uma, tá? Mas como assim? Como é que eu posso falar pessoas reunidas numa mesma situação, mas que eu não posso identificá-las? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dar um exemplo da contaminação de um rio por alguma empresa. Alguma empresa jogou alguns produtos químicos num rio e contaminou esse rio. O dano existe, porque o rio foi contaminado. Porém, eu não consigo determinar quem exatamente, individualmente, foi prejudicado, né? Porque foram muitas pessoas que foram prejudicadas. Foram as pessoas, por exemplo, as pessoas que fizeram uso da água daquele rio. Mas eu consigo identificar uma por uma quem fez uso da água do rio? Não. Mas eu consigo entender que um grupo de pessoas, um coletivo, um grupo difuso de pessoas foram prejudicadas pela água daquele rio. Mas individualmente eu não consigo identificar. Olha a diferença lá para o coletivo no exemplo dos diabéticos. Eu consigo identificar, porque eu tenho um grupo de pessoas que são diabéticos, eu consigo identificar quem são os diabéticos. Agora, identificar ali pelo grupo quem são as pessoas que foram contaminadas, não. Eu sei que há um grupo grande de pessoas que foram contaminadas, mas eu não consigo individualmente identificar quem foram essas pessoas contaminadas. Tá bom? Continuando no inciso 7, ele fala do acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. O que significa esse inciso? Ele está dizendo justamente que ao consumidor foi dada uma proteção jurídica, foi dada uma proteção técnica, tá? E essa proteção jurídica, proteção técnica que é dada ao consumidor pelo governo ou pelos governos, porque todos os estados são obrigados a dar essa proteção ao consumidor, nada mais, nada menos, está se falando da proteção administrativa na esfera dos PROCONs, né, que são os órgãos de proteção ao consumidor, e na esfera judicial, tem o Poder Judiciário, através dos juizados especiais de pequenas causas, o juizado civil, ou através da própria justiça comum. Se eu não quero ir pelo juizado especial de pequenas causas, às vezes porque a causa, o valor, ultrapassa aquele valor que é atribuído ao juizado de pequenas causas, eu vou para a justiça comum. Mas o importante é que o Estado, os governos dos estados, eles vão proporcionar, e tem que ser proporcionado de maneira gratuita, ao cidadão o direito de acesso a esses órgãos de proteção, para que ele possa se valer desses órgãos, para, se for o caso, acionar ou via administrativa pelos PROCONs, ou via judicial pelos juizados de pequenas causas ou pela justiça comum,
aquele fornecedor de produto ou de serviço que descumpriu alguma regra que está aqui, alguma regra a qual ele estava obrigado, que consta aqui da lei que fala do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Depois, no inciso 8, fala da facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias ordinárias de experiência. Desculpa. O que significa isso? Significa que, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, existe uma inversão do ônus da prova. O que é ônus? Ônus é obrigação, tá? Então, quando eu falo de inversão do ônus da prova, inversão da obrigação de provar. Por que eu estou falando isso? Porque no direito, a regra é, toda vez que você alega algo contra alguém, toda vez que você entra com um processo na justiça buscando um direito seu, a regra é, quem entra com o processo buscando, reclamando um direito, é quem tem a obrigação de provar o seu direito. Então, vou dar uns exemplos. Se eu entrar com uma ação contra a empresa que eu trabalhei, exigindo alguns direitos da empresa, eu tenho o ônus da prova de provar aqueles direitos que eu entendo que eu tenha. Tá? Em relação ao Código de Defesa do Consumidor, isso funciona diferente. Por quê? Porque na relação, na balança, você colocar de um lado o consumidor, do outro lado o fornecedor do serviço ou do produto, o consumidor é a parte mais fraca. Por isso que ele é o hipossuficiente, ele é o mais fraco. O consumidor, ele é a palavra do consumidor, ela é verossímil, ou seja, pressupõe-se que seja verdadeira a palavra do consumidor. Presume-se que a palavra do consumidor seja verossímil. Então, quando eu falo esse termo verossímil, significa presunção da verdade. Hipossuficiente significa mais pobre. Então, menos favorecido ou mais desfavorecido. Então, o consumidor, quando se coloca na balança, vamos lá, aquele cidadão humilde que mora numa comunidade que vai até um supermercado do Extra e compra um produto. Ele compra uma caixa de chocolate. Chega em casa, ele abre aquela caixa de chocolate e tem um chocolate estragado ali dentro. É fácil ele entrar na justiça e provar na justiça que aquele supermercado Extra vendeu a ele uma caixa de chocolate estragado, com um chocolate estragado? Veja bem, é um cidadão que mora numa comunidade pobre, humilde, brigando contra um gigante chamado Extra. Então, para proteger essa pessoa mais humilde, essa pessoa que tenha menos condições, a palavra dela, ela é tida como verossímil, ou seja, presume-se que ela esteja dizendo a verdade. E aí inverte-se, não é ela que tem que provar que um chocolate veio estragado dentro daquela caixa de chocolates. É o grande supermercado, é o Extra, que vai ter que provar que o chocolate não estava estragado. Entenderam essa relação de inversão do ônus da prova? Depois a gente passa por inciso 9, esse inciso 9 não existe mais, ele foi vetado, o legislador ele vetou esse inciso 9, então vamos para o inciso 10, que é o último inciso. Esse inciso 10 ele fala da adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. O que quer dizer com isso? Que os serviços públicos eles devem ser prestados de maneira adequada, de maneira eficaz, tá? Por quê? Porque, do contrário, o consumidor ele terá o direito de poder acionar o Código de Defesa do Consumidor e ir até a Justiça para que venha ter a sua proteção. Tá? Então, resumindo, determina esse inciso 10 do artigo 6º que os serviços públicos em geral eles têm que ser prestados de maneira eficaz e adequada. Eles têm que atender a sua finalidade. Por quê? Porque se não atender a sua finalidade, se não forem aplicados de maneira eficaz e adequada, o consumidor ele pode invocar
este Código do Consumidor que nós estamos tratando aqui e pleitear a sua proteção enquanto consumidor, tá bom? Por hoje vamos ficando por aqui. Espero que tenha conseguido esclarecer para vocês, para que vocês possam conciliar essa videoaula com o material escrito. De qualquer maneira, fico à disposição de vocês para, se surgirem alguma dúvida, vocês podem me procurar. Fiquem à vontade. E obrigado.